Na última lição, nós vimos o sacramento do Santo Batismo. Na unidade que agora iniciamos, estudaremos o significado de outro sacramento, a Santa Ceia. Antes, porém, vamos revisar as 4 características de um sacramento. Devemos nos lembrar de que um sacramento é um ato sagrado que a. Oferece perdão dos pecados. b. Foi instituído por Deus. c. Está ligado à palavra de Deus. d. Possui um símbolo material externo. No batismo é a água, e na Santa Ceia é o pão e o vinho. Queremos repetir ainda que, embora existam muitos atos sagrados mencionados na Bíblia, somente o batismo e a Santa Ceia possuem, em comum, todas essas 4 características. Nessa introdução, veremos que outras palavras usadas para designar a Santa Ceia são comunhão, Santa Comunhão, sacramento do altar, mesa do Senhor, repartição dos pães e Eucaristia. Muitos de nós vão reconhecer essa famosa pintura de Cristo, celebrando a primeira Santa Ceia com seus discípulos. Por que o título desse quadro é A Última Ceia, quando na verdade representa a primeira vez em que a Santa Ceia foi celebrada? Acontece que essa foi a última ceia de Páscoa que Cristo e seus discípulos celebraram. Vocês se lembram do que é a Páscoa? De como o anjo da morte passou sobre todas as casas com as portas marcadas com o sangue de um cordeiro? Através de Moisés, Deus instruiu os israelitas para celebrarem essa refeição de Páscoa todos os anos, a fim de rememorarem a sua libertação da escravidão do Egito. Por cerca de 1500 anos, as pessoas do Antigo Testamento celebraram a Páscoa, indo sempre que possível a Jerusalém para o festival. De fato, essa foi a ocasião para Jesus ir a Jerusalém com seus discípulos, apesar do aviso destes, pois temiam pela sua vida. Jesus entrou em triunfo na cidade, no dia em que atualmente é celebrado pela Igreja como o Domingo de Ramos. 4 dias mais tarde, na Quinta-feira Santa, na noite em que ele seria traído por Judas, Jesus estava na parte superior da casa, onde, junto com seus discípulos, ele comeu a refeição da última Páscoa. Após terminá-la, ele instituiu, então, o sacramento da Santa Ceia. O relato do que aconteceu e do que Jesus disse foi registrado pelos escritores dos 3 primeiros evangelhos, como também o foi por Paulo. Quando combinamos os 4 relatos, temos o que chamamos de palavras de instituição. Essas palavras são repetidas cada vez que a Santa Ceia é celebrada. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem, comam, isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória minha. E, semelhantemente, também tomou o cálice, e, tendo dado graças, entregou-lhes, dizendo: Bebam todos vocês deste. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vocês para a remissão dos pecados. Façam isto quantas vezes o beberem, em memória minha. Assim é a última ceia, isto é, a última refeição de Páscoa que passou a ser a Santa Ceia. E esse evento sagrado foi um dos maiores eventos que marcaram o término oficial da era do Antigo Testamento e o começo do Novo. Jesus instituiu a Santa Ceia para os cristãos, e somente para os cristãos. Desde aquele dia, todas as igrejas cristãs celebram a Santa Ceia. Existem, porém, diferenças no que ensinam sobre o conteúdo e o propósito da Santa Ceia. Visando a uma maior clareza e entendimento, nós gostaríamos de apontar essas diferenças para vocês. Primeira diferença refere-se àquilo que a pessoa recebe na Santa Ceia. Há 3 ensinamentos diferentes. Algumas igrejas, batistas, metodistas, Assembleias de Deus, etc., ensinam que a pessoa recebe somente 2 coisas na Santa Ceia: pão e vinho,
ou suco de uva, usado em algumas igrejas que consideram pecado o consumo de bebidas alcoólicas. Dizem que o sangue e o corpo de Cristo não podem estar realmente ali presentes, pois, estando Cristo no céu, o pão e o vinho apenas simbolizam ou representam o seu corpo e o seu sangue. Embora essas igrejas apreciem e respeitem a Santa Ceia, não a consideram como um sacramento que fortalece a fé e oferece perdão. Assim como o batismo, veem a Santa Ceia como uma cerimônia ou ato simbólico, e também como uma ordem que deve ser obedecida. De outro lado, vocês têm a Igreja Católica Romana. Essa igreja também ensina que apenas duas coisas devem estar presentes na Santa Ceia: o corpo e o sangue de Cristo. Mas ensina ainda que uma vez que o pão e o vinho tenham sido apropriadamente consagrados por um padre devidamente ordenado, o pão se transforma no corpo de Cristo e o vinho se transforma no seu sangue. Os católicos romanos acreditam que, embora o pão e o vinho continuem tendo cheiro, gosto, consistência e aparência de pão e de vinho, eles não são mais isso. Para essa igreja, na Santa Ceia, há apenas dois elementos presentes: o corpo e o sangue de Cristo. A palavra usada para descrever essa doutrina na Igreja Católica Romana é a transubstanciação. Traduzindo literalmente, quer dizer transformar uma substância em outra. Refere-se à mudança do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo. De acordo com a teologia católica romana, o pão não é mais pão e o vinho não é mais vinho. No meio dessas diferenças, vocês têm o que ensina a Escritura. A Bíblia ensina que há 4 elementos presentes na Santa Ceia. Diz que os que comungam recebem pão e vinho, e que, ao mesmo tempo, o verdadeiro corpo e sangue de Jesus estão realmente presentes. Nas Escrituras, há passagens que claramente ensinam que nesse sacramento, ao mesmo tempo em que recebemos o pão e o vinho, nós também recebemos o verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Vamos ver, antes de mais nada, Lucas 22, 19 e 20, onde Jesus diz: Isto é o meu corpo, que será entregue em favor de vocês. E um pouco mais adiante, ele acrescenta: Este cálice é o novo acordo selado com o meu sangue, derramado a favor de vocês. Quando Jesus falou essas palavras, estava se referindo ao pão ou ao cálice. Sobre o pão ele diz: Isto é o meu corpo. Ele não diz: Este pão é para simbolizar ou representar meu corpo, mas antes diz: É meu corpo. E o cálice de vinho é o seu sangue, o sangue que ele verteu na cruz. Considerem também 1 Coríntios 10, 16. Será que quando bebemos desse cálice, não estamos tomando parte no sangue de Cristo? E, quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte no corpo de Cristo? Está claro que o corpo e o sangue de Cristo estão verdadeiramente presentes no sacramento. Mas, enquanto essas duas passagens, e ainda outras, ensinam que a pessoa que comunga recebe o corpo e o sangue de Cristo, existem outros textos da Bíblia que indicam que o comungante está comendo pão e bebendo vinho. 1 Coríntios 11, 26 e 27 é a melhor passagem para destacar esses dois aspectos. Porque cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, anunciam a morte do Senhor, até que ele venha, que será no último dia. Aqui fica bem claro que nós comemos pão e bebemos vinho. Lendo mais adiante, temos: Por isso, aquele que comer do pão do Senhor, ou beber do seu cálice, notem como novamente há uma referência a comer pão e beber vinho. De modo indigno, peca contra o corpo e o sangue do Senhor. Essa passagem chama a nossa atenção para o fato de que comemos pão e bebemos vinho, e nos diz que, se praticarmos esse ato de forma indigna, seremos culpados não só por desperdiçar um pequeno pão e um pouco de vinho, mas, muito mais do que isso,
seremos culpados por pecar contra o verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Após a leitura dessas passagens, vocês podem agora entender por que nós cremos que há 4 elementos presentes na Santa Ceia. Enquanto a Bíblia claramente ensina que nós comemos o pão e bebemos do cálice, ao mesmo tempo também indica que, de algum modo, de um modo miraculoso, no mesmo momento em que comemos do pão e bebemos do vinho, estamos recebendo com eles o verdadeiro corpo e sangue de Cristo. A palavra diz isso e nós acreditamos. A seguir, falaremos sobre a razão pela qual Deus nos deu esse sacramento. A resposta, em poucas palavras, é para o nosso conforto, isto é, nós não podemos duvidar por um instante sequer que nossos pecados foram completamente e gratuitamente perdoados através da morte de Jesus. E como poderíamos disto duvidar? Nesse sacramento nós recebemos verdadeiramente aquilo que conquistou o perdão para nós, seu corpo e seu sangue vertido na cruz. Ouçam as seguintes passagens. Lucas 22, 19 e 20. Isto é o meu corpo, que será entregue em favor de vocês. E um pouco mais adiante, Este cálice é o novo acordo feito por Deus com o seu povo. Acordo que é selado com o meu sangue, derramado a favor de vocês. vejam também Mateus 26, 28. Isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados. É o sangue que sela o acordo feito por Deus com o seu povo. O conforto dado pela Santa Comunhão é que vocês sabem que Cristo morreu por vocês individualmente. Pois na Santa Ceia, através do sacramento de comer pão e beber vinho, nós realmente recebemos Cristo e seu perdão para nós mesmos, da forma mais próxima e íntima. Dito de outra forma, na mensagem da Bíblia, nós temos a promessa de que nossos pecados são perdoados. Na Santa Ceia, essa promessa torna-se duplamente certa para nós, no sentido de que a promessa fica visível. Pensem nisso por um segundo. Não somente nos é prometido o perdão, mas é-nos dado, naquele momento, aquilo que verdadeiramente conquistou o perdão para nós, o verdadeiro corpo de Cristo e o seu sangue que foi derramado na cruz. E é então que temos o propósito adicional da Santa Comunhão, como está dito em 1 Coríntios 10, 17. Mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão, que é um só, e por isso somos um só corpo. Nós extraímos daí o quanto estamos intimamente unidos na fé, ao recebermos juntos a Santa Ceia. Passemos agora aos exercícios de revisão e reforço.